Bom dia, bem-vindos a esse evento de formação da Rede de Planejamento para o ano de 2025. Feliz Ano Novo, né, gente? Primeira vez que a gente se vê e bem no meio de fevereiro, meio para frente. De janeiro, ó, já tô em fevereiro. Eu quero começar dando as boas-vindas a quem está vindo pela primeira vez e lembrar dos nossos trabalhos em relação ao PPA. Nós, em breve, a gente vai fazer o monitoramento 24, em breve a gente tem a adequação de metas 25, então a gente tem um ano que eu espero que seja de muito bom trabalho para a gente, mas eu preciso começar explicando um pouco desse atraso do monitoramento do PPA 2024. O que aconteceu? Nós fizemos a mudança de metodologia do PPA, nós tivemos dificuldades na adaptação do sistema para a realização do monitoramento. E a gente tem que falar a verdade, né? A gente estava com toda a metodologia pronta, mas trazer a metodologia para dentro do sistema não foi simples. Eu recebi contatos de muitos de vocês, respondi a todo mundo que me perguntou, que algumas auditorias já estavam cobrando monitoramento. Nós, inclusive, aqui a gente é bastante transparente com o nosso trabalho. Quando do processo de revisão do PPA para o ano de 2025, a Alerj nos cobrou que tivesse o monitoramento 24. A gente fez uma revisão sem o monitoramento sistematizado. A gente espera que os órgãos tenham feito o acompanhamento interno e tenham feito os registros necessários. Mas o fato é que não existia um relatório de governo sobre esse monitoramento, né? Abrindo o sistema hoje, nós esperamos que isso não se repita no ano de 2025. O sistema vai estar pronto para o nosso monitoramento quadrimestral. Então, eu já digo, o nosso monitoramento continuará sendo quadrimestral, ou voltará a ser quadrimestral. O ano de 2024 foi um ano atípico devido realmente ao primeiro ano de uma nova metodologia. Nós mudamos muita coisa, como vocês podem ter acompanhado. A entrada da iniciativa, ela tem uma mudança teórica e prática, mas ela também tem uma mudança sistêmica. Toda a ambientação do sistema, ela precisou ser refeita. E o nosso sistema não é um sistema novo. E é um sistema que é administrado com recursos internos. A gente não tem uma empresa que faz isso. São servidores. Servidores esses que entram e saem. E vocês sabem como funciona o Estado, né? Gostaríamos que tivesse ficado pronto, não ficou. Adaptamos a metodologia para fazer da melhor forma possível. A gente continua à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. O meu papel aqui... eu nem me apresentei, né? Eu sou Débora Sader, eu sou a subsecretária adjunta de planejamento. Eu acho que a maioria de vocês me conhece, mas para quem não conhece, eu só vim aqui dar um oi para vocês, desejar um 2025 de trabalho melhor para todos nós, e a equipe está muito mais capacitada do que eu para falar sobre o monitoramento em si. Vocês vão ficar, então, no resto da manhã com a Suelen, que é a nossa coordenadora de instrumentos de planejamento, e depois a Gisela vai apoiá-la na parte do sistema, e nós seguimos à disposição, tanto nos nossos contatos pela rede de planejamento, quanto no nosso grupo da Rede Plan. Eu não tenho muito mais do que falar, eu precisava explicar para vocês, eu acho que é muito importante a gente ser transparente sobre o que aconteceu. Em nenhum momento do ano nós esquecemos do monitoramento. Nós pensamos ele a cada mês, nós planejamos ele a cada mês, a gente buscou a melhoria do sistema a cada dia, mas foi o que foi possível. A partir de hoje, a gente vai conseguir começar o monitoramento 2024 do PPA e um bom 2025 de trabalho para a gente. Fiquem aí com o evento, bom trabalho para vocês.
Bem, pessoal, bom dia a todas e todos. Eu faço das palavras da Débora as minhas. Meu nome é Suelen, eu sou coordenadora da Coordenadoria de Instrumentos de Planejamento. Eu acredito que vocês conheçam muito mais as analistas, as pontos focais e os pontos focais da CEPLAG para a Redplan do que propriamente eu. Eu fico ali mais numa atividade de coordenação da equipe, de organização junto à superintendência e à subadjunta em relação à metodologia do PPA, essa metodologia nova, que nós estamos aprendendo e nós estamos aprendendo também com vocês. Bem, e por que essa formação é importante? Em primeiro lugar, eu acredito que a Débora ela foi bastante evidente em relação à questão do monitoramento, do momento que nós estamos realizando o monitoramento, e é um momento que não é usual. A partir do exercício de 2025, nós retornaremos para a lógica do monitoramento quadrimestral, ou seja, terminando o quadrimestre, será aberta a atividade de monitoramento e assim por diante até finalizar o terceiro quadrimestre ou monitoramento anual. Isso é o que usualmente é realizado e que é adotado como uma boa prática de acompanhamento, de monitoramento dos serviços e dos produtos entregues, das metas físicas e dos resultados dos indicadores das iniciativas que são implementadas por cada órgão. Bem, por isso que essa primeira parte da formação, que é uma parte, digamos, metodológica sobre o funcionamento geral dessa atividade, ela é bastante importante. Uma segunda questão é que a Redplan, em relação à CEPLAG, nós sempre tentamos manter uma relação de diálogo muito transparente e de diálogo muito próximo. Então, para além dessa formação, nós temos cada analista que acompanha cada unidade de planejamento, que apoia durante esses períodos e fora desses períodos cada atividade em qualquer questão relacionada à atividade. E nós também incluímos para atividades de monitoramento possíveis mentorias, principalmente em relação à operacionalização do CIPLAG. Como, por exemplo, eu estou em dúvida em relação a como registrar uma meta de um indicador que eu tenho para as unidades que possuem indicadores de iniciativa. E aí eu preciso de um apoio ali pontual em relação à execução dessa atividade. E basta entrar em contato com a analista responsável ou o analista responsável que o apoio será dado, tanto ativamente, como a gente vem realizando através dos e-mails, da comunicação institucional, o próprio site da Redplan, o YouTube, que tem uma profusão de vídeos para poder colaborar com as atividades, os manuais, o manual metodológico, o manual operacional, que já está disponível para as atividades. Enfim, nós estamos sempre disponíveis para que as atividades elas possam ocorrer, não só dentro do prazo estipulado, como da melhor forma possível. Questões tecnológicas aqui, para que, enfim, todos ouçam da melhor forma possível. Então, agora nós vamos passar, vocês não verão o meu rosto, nós vamos passar propriamente para formação metodológica, que é uma formação um pouco mais conceitual em relação a toda a estrutura, puxando a estrutura nova do PPA e a relação com o monitoramento. E também aquilo que, como boas práticas de monitoramento e para o próprio
plurianual nós gostaríamos de ver refletida ali, tanto em relação à sociedade, à transparência da sociedade, quanto em relação à qualidade da informação e aos órgãos de controle que também estão acompanhando esses processos. Eu acho que agora nós podemos passar para a apresentação propriamente dita. A formação do monitoramento, e aí lembrando, esse é um ponto muito importante que seja quem já é da Rede Plan há muito tempo, quem é gestor público e já conversa conosco, já dialoga conosco há anos, a gente sempre frisa essa parte. Quem entrou agora também, nós estamos realizando o monitoramento para o exercício de 2024. Então, nós temos que pensar nas questões que foram realizadas em termos de produtos, as metas físicas e dos resultados que foram realizados, que foram alcançados em 2024. E como o monitoramento é anual, e principalmente para os produtos, nós vamos olhar os produtos que foram entregues ou aqueles que estão em vias de serem entregues de janeiro a, no máximo, dezembro de 2024. Então, esse é o exercício que nós estamos trabalhando. Esse é um ponto que precisa ser frisado para não esquecermos, tanto na hora de operacionalmente selecionar no CIPLAG ali o exercício, como na parte de consulta das áreas finalísticas e verificação realmente ali do que foi entregue, do que está em andamento, do que foi paralisado e assim por diante. Bem, qual é a nossa programação de hoje? Nós vamos falar sobre o porquê monitorar o Plano Plurianual 24-27. Essa é uma questão bastante importante. Por quê? O monitoramento do Plano Plurianual, ele garante uma maior transparência das atividades em relação à implementação das políticas públicas, das iniciativas de cada unidade de planejamento. Isso é uma informação, ou são informações que não devem ser guardadas somente para o órgão, mas elas precisam ser publicizadas para a sociedade, para os órgãos de controle, para os nossos vários parceiros, para que eles possam ver que a gente entrega, e a gente entrega muito. A gente alcança resultado e a gente alcança bons resultados. Então, são informações importantes. Além disso, também frisar sempre a questão da qualidade da informação. A gente entrega e a gente entrega bem. E a gente entrega de forma completa. A segunda questão é o levantamento dos principais aspectos sobre a metodologia de monitoramento do PPA. E aí serão questões mais metodológicas para a gente fazer aquele link entre a estrutura do PPA 2024-27 com a atividade de monitoramento. Porque a estrutura ela não está solta das atividades de monitoramento, a próxima atividade de adequação de metas, a próxima atividade de revisão e assim por diante. São atividades que elas ocorrem dentro de uma lógica. O terceiro passo é destrinchar dentro da metodologia a questão do registro das metas físicas, dos produtos e o registro dos resultados dos indicadores na prática. E aí, para não criar ansiedade, o registro dos indicadores de resultado, quando vocês receberem hoje o e-mail de abertura do sistema,
com todas as informações necessárias, com materiais, e mesmo assim, com um diálogo aberto com a equipe, vocês verão que o resultado, para quem esteve no PPA passado, o registro do monitoramento ele passou para o CIPLAG. E vocês verão que é algo bastante simples. É simples, observando determinadas questões que serão tratadas neste ponto. E, por fim, nós falaremos sobre os próximos passos, como, por exemplo, as datas. Então, eu me pergunto, na verdade, eu pergunto para vocês, por que monitorar o Plano Plurianual 24-27? É importante monitorar as entregas e os resultados das políticas públicas. Talvez isso nem seja uma pergunta, mas é uma afirmativa. Então, o monitoramento das políticas públicas ela é uma atividade que integra o ciclo de planejamento do Plano Plurianual e mais. Ela integra o ciclo de planejamento de um órgão. Mas aqui nós estamos tratando do Plano Plurianual, então vamos nos deter a este instrumento. E ele representa também um passo na gestão orientada para resultados. E a gestão orientada para resultados não é algo, não é uma novidade na administração pública. Na administração pública, considerando boas práticas. Ela é uma questão que já vem sendo tratada nos diversos entes, governo federal, outros estados, inclusive municípios, que a gestão orientada para resultados, ela garante que as políticas públicas elas sejam mais transparentes, principalmente para quem a gente quer atingir, que são os nossos beneficiários do estado do Rio de Janeiro, ou o próprio estado. Nós queremos ter eficiência, nós queremos ter eficácia e nós queremos que essas iniciativas elas sejam efetivas. E trabalhar isso dentro do nosso processo de trabalho da melhor forma possível. Porque nós não trabalhamos só com o plano plurianual. Enquanto ponto focal da Redplan, vocês também podem ser, como gestores públicos, também pontos focais de outras redes de planejamento, de outras redes. E também executar outras atividades, 1000 outras atividades dentro da sua unidade de planejamento, dentro do seu órgão. Então, a gente vem buscando essas questões, bem como o aprimoramento da transparência das iniciativas de governo. Então, nós temos um monitoramento que se liga à gestão por resultados e que também se liga à questão da transparência de governo. E por que é importante monitorar essas entregas e os resultados das políticas públicas? Bem, o monitoramento das políticas públicas ela é traduzida, e essa não é uma questão recente do PPA 24-27, gestor. O monitoramento ela é traduzida nas metas físicas, nos produtos, aquilo que é realizado, que é entregue como serviço ou bem relevante para a sociedade ou para o Estado, aquilo que é finalístico, melhor dizendo, e os resultados alcançados pela iniciativa como um todo. E aí nós podemos ter um ou mais indicadores de resultado, dependendo da iniciativa e dependendo dos programas. A unidade de planejamento que, pelos seus programas, as iniciativas não têm obrigatoriedade de ter resultados de indicadores pela complexidade de se formular esse tipo de medida para uma iniciativa desse tipo.
Então, para além disso, também nós estamos trabalhando em contribuir para obter evidências, ou seja, nós não solicitamos que vocês enviem de fato evidências de que algo foi realizado. O que é registrado ali no CIPLAG é o que foi realizado de fato. Mas a evidência é importante até para tomada de decisão, principalmente para a alta governança dos órgãos, para o segmento de uma política pública, para a paralisação, para o replanejamento. E no acompanhamento contínuo dos objetivos planejados e na qualidade da informação contida no instrumento. E aí a qualidade da informação sempre será frisada na formação e no PPA 24/27. Enquanto órgão central e enquanto uma boa prática para os órgãos setoriais, a qualidade da informação, quanto melhor a informação ali disponível, mais evidente nós teremos a própria informação, mais inteligível ela estará. Então, o monitoramento ele fornece a produção de dados que indiquem o alcance dos objetivos e resultados desejados. Ele melhora a identificação, a antecipação e a previsão de riscos em tempo hábil para a tomada de decisão. Esse é um pouco do termo que a gente utiliza, como muitos de vocês talvez já devem ter ouvido falar, que são análises preditivas para as políticas públicas, ou seja, toda análise de riscos, se uma política ela vai produzir os efeitos que foram planejados lá no início. Para além disso, ela também consolida a adoção de medidas preventivas ou corretivas. Veja só, a ligação de um item com o outro. Isso é como se fosse uma cascata. Um item leva ao outro. E ela também fortifica a sistematização do conhecimento sobre determinada política pública com vistas à aprendizagem organizacional. E antes de continuar, como nós estamos transmitindo essas formações pelo YouTube, e já agradecer de antemão a todo o apoio da Escola de Gestão da Secretaria de Planejamento, que vem dando esse apoio primordial, é falar que no próprio YouTube nós temos aquele campo do chat, né, da conversa, onde várias pessoas se apresentaram, mas também é um campo muito interessante para duas questões. A primeira é, nesse momento, tirar possíveis dúvidas que surjam, assim, fiquei com uma dúvida agora, preciso tirar. E aí é só perguntar no chat. E aí nós temos analistas que estão preparadas para responderem essas questões, ou então anotar. A gente também não precisa criar essa ansiedade de perguntar nesse momento. Nós teremos todo o processo de monitoramento para poder você, enquanto ponto da rede de planejamento, entrar em contato com a sua ou seu ponto focal para poder tirar qualquer dúvida em relação ao processo de monitoramento dos produtos e dos indicadores, seja no aspecto mais formal da metodologia, seja no aspecto mais operacional de registro dessas metas alcançadas no CIPLAG. Então, voltando à apresentação, eu pergunto a vocês: no PPA do Estado do Rio de Janeiro, quando o monitoramento ocorre?
ele ocorre de forma quadrimestral. Essa é a metodologia. Mas por questões que já foram levantadas pela Débora, excepcionalmente, para o exercício de 2024, nós realizaremos o monitoramento agregado, ou seja, a soma daquilo que foi realizado ou foi paralisado, dependendo da situação do produto, de uma vez só. E para os indicadores, nós vamos respeitar a sua periodicidade. Ou seja, indicadores mensais serão registrados no CIPLAG em 12 campos, um para cada mês. Isso é muito importante. Mas nós veremos mais à frente. Então, nós tivemos o primeiro ano, que foi 2024, que foi o ano de elaboração, que foi o primeiro ano, e que deveria, em tese, ter sido realizado a cada 4 meses, após 4 meses, o monitoramento quadrimestral. E nós vamos seguir em 2025, nós vamos retomar essa lógica e vamos seguir até 2027 nessa lógica. Eventualmente, podem ocorrer algumas inovações, mas sempre em diálogo para melhorar e para facilitar o trabalho do ponto focal de vocês. Então, nesse exercício de 2024, em virtude da compatibilização da nova metodologia, o monitoramento do primeiro, segundo e terceiro quadrimestres será realizado no mesmo período. E aí vocês podem consultar, inclusive, a resolução no próprio site da Redplan, que é talvez o principal repositório de informações, já que nós lidamos com informações que são públicas. E, usualmente, após sancionado o PPA, a execução das metas físicas dos produtos e os resultados dos indicadores das iniciativas, eles são, segundo a metodologia para o ciclo 2024-2027, registradas quadrimestralmente. Essa é uma questão que nós não queremos deixar longe do horizonte. Então, esse ano, nós temos janeiro, vamos chegar em fevereiro, março tem carnaval, abril, fechou 4 meses, e ali, depois de abril, nós vamos iniciar o processo de monitoramento do primeiro quadrimestre. Para o exercício de 2025. Não se esqueçam disso. Então, nós temos produtos que são registrados no CIPLAG de forma agregada, ou seja, o que foi entregue considerando o ano de 2024 interna e de forma regionalizada ou não. E aí são os atributos de cada produto. E os indicadores que serão registrados conforme a periodicidade de cada indicador quando a unidade de planejamento tiver indicadores na sua programação. E quais são os principais aspectos sobre a metodologia de monitoramento do PPA 24-27? Então, nós temos as etapas de metodologia, da metodologia, que é a execução do PPA, que é o próprio monitoramento, nós usualmente chamamos de execução. Então, no PPA, o monitoramento se dá através do acompanhamento e análise crítica do registro das metas físicas dos produtos e da mensuração dos resultados alcançados dos indicadores das iniciativas, conduzido pela área finalística a partir da metodologia em vigor do PPA e dos processos de adequação de meta. E aí, lembrando, a responsabilidade do registro
da coleta e do registro, ela é da unidade de planejamento, que é, de fato, quem executa a política. As áreas finalísticas estão ali executando a política e os pontos focais em diálogo e, como uma boa prática, em rede também dentro do próprio órgão, realizando essa coleta recorrentemente. No processo de execução, a gente tem também o processo de adequação de metas, que vai se iniciar após o processo de monitoramento do exercício de 2024. Mas esse não é o assunto para esta formação. Vocês vão receber no chat, a EGEP ela também está prestando esse auxílio de disponibilizar um formulário para confirmação da presença de vocês. E só um adendo para que isso é bastante importante. Será emitido um certificado para além do acompanhamento da própria metodologia. E, de fato, nós temos o registro das metas realizadas, que é o momento de envio das metas físicas realizadas e dos valores apurados dos indicadores para que o órgão central consolide os relatórios de governo. E uma questão importante, esse monitoramento do terceiro quadrimestre ou monitoramento anual, ele compõe o relatório após realizado todo o registro e isso se transforma em um relatório. Ele é disponibilizado na rede de planejamento e ele também compõe as contas, a prestação de contas do governador. Então, existe uma cobrança dos órgãos de controle em relação a isso, a essa questão. Porque o plano plurianual é uma lei. É uma lei no Estado, é uma lei nos municípios, é uma lei para todos os entes. Então, apenas o acompanhamento ou simples registro das informações não é suficiente para um monitoramento eficiente. É preciso que haja uma análise crítica. E aqui nós já estamos entrando, nós já estamos falando sobre a qualidade da informação há um tempo, mas a análise crítica, ela apura essa qualidade da informação. E eu posso dar um exemplo em relação a isso. Se eu tenho um produto, como, por exemplo, um trabalhador que foi que, através da mediação da secretaria responsável, ele conseguiu se reinserir no mercado de trabalho. Eu tenho um produto em relação a isso. Se eu não tenho ali o número certo, eu posso criar talvez uma super ou uma subnotificação. E aí eu tenho uma informação que ela não é verídica. Bem como se eu planejei reinserir 200 trabalhadores do estado do Rio de Janeiro e eu cumpri e eu consegui atingir essa meta, eu tenho ali um produto que ele foi plenamente concluído. E ele foi plenamente planejado de uma forma efetiva. Então, nós estamos também falando sobre dados e informações para subsidiar uma conclusão ou uma tomada de decisões. Isso é importante para uma visão mais macro. Muitas vezes é importante a gente sair um pouco dessa visão um pouco mais micro das entregas, só de olhar a questão das entregas,
e olhar um pouco como esse microtrabalho ele reverbera nas outras instâncias, na questão da tomada de decisão para os beneficiários das políticas públicas. A gente está falando sobre o ciclo de políticas públicas, sobre o próprio planejamento do órgão do governo do Estado. Então, nós temos o acompanhamento e a análise crítica. E a periodicidade do acompanhamento e análise crítica, ela é contínua. Essa é uma boa prática e é também uma forma de qualificar a informação dentro das unidades de planejamento. Então, nós temos os marcos de registro das informações, que, via de regra, são quadrimestrais, e o diálogo com a rede de planejamento. E qual o papel da rede plano no monitoramento do plano plurianual? A gente aqui está falando sobre toda uma questão de diálogo, de apoio, mas tanto o órgão central quanto a rede de planejamento tem as suas, eu não diria as suas obrigações, mas aquilo que deve ser cumprido da melhor forma possível para um bom encaminhamento do processo. Então, no processo de monitoramento, no âmbito interno do órgão, envolvendo as áreas finalísticas, nós temos as áreas finalísticas que fornecem os dados sobre os produtos e os resultados alcançados, a equipe de planejamento e a própria governança. Isso compõe basicamente uma rede dentro do órgão. E também na relação entre o órgão setorial e o órgão central, como o envio das informações para que estas sejam consolidadas nos relatórios de governo, no relatório do PPA, no orçamento da criança e do adolescente e nos outros instrumentos do próprio governo do Estado. Nesse sentido, o monitoramento ele é compartilhado e independente. Ele é compartilhado porque nós estamos tratando de uma rede e ele também é interdependente, porque nós temos responsabilidades que são dos órgãos, nós temos responsabilidades que são da CEPLAG e nós temos responsabilidades que são compartilhadas. E esse monitoramento ele envolve diferentes áreas dos órgãos setoriais e o órgão central que compõe a rede de planejamento. E ainda falando sobre o monitoramento, o papel da rede plano no monitoramento do PPA, qual a característica do papel da rede plan nessa atividade específica? Primeiro que ela é compartilhada e se concretiza no trabalho interno, ou seja, sozinho, como ponto focal, eu não consigo, ou muito provavelmente, eu não consigo chegar a uma informação específica, como no exemplo que eu dei. Talvez uma área seja responsável ali por monitorar, por anotar quantos trabalhadores foram inseridos no mercado de trabalho. E como ponto focal da rede de planejamento, eu vou precisar acessar essa área. E de uma forma contínua. Isso faz parte da qualidade da informação. E para que o monitoramento do PPA ele seja efetivo, ou seja, ele se dê plenamente, é preciso que os diferentes atores da rede de planejamento, e a rede de planejamento não são apenas os órgãos setoriais, nós estamos falando das unidades de planejamento, nós estamos falando da própria Superintendência de Planejamento, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento,
dentro das suas respectivas responsabilidades, elas desempenham suas atividades e é esperado que ela desempenhe de forma assertiva. Nós temos, então, os órgãos setoriais em relação ao órgão central e ali dando uma resposta, garantindo a transparência para a sociedade e para os órgãos de controle. E como realizar o monitoramento? Como registrar as metas físicas e resultados os resultados alcançados pelos indicadores de iniciativa. Bem, a gente fez aqui para orientá-los ou ajudar nessa orientação uma espécie de checklist. Nós criamos um material, todo um material que orienta esse processo. Então, em primeiro lugar, se eu tenho alguma dúvida, e aí nós sempre estaremos com escuta ativa para vocês, mas a gente orienta que a primeira atividade seja a leitura do Manual de Monitoramento do PPA 2427. A leitura também do material do Manual Operacional do CIPLAG. E verificar, dentro do site da Rede de Planejamento, possíveis outros materiais correlatos e relativos ao monitoramento. Existe também um YouTube específico da Rede de Planejamento, que tem uns vídeos curtos. A gente ainda vai subir alguns vídeos específicos sobre, por exemplo, eu preciso verificar em menos de 3 minutos como eu registro uma meta física para um produto não regionalizável. Eu entro ali no YouTube, vejo o vídeo, posso inclusive acelerar e colocar em 2 vezes, para ele, em vez de 3 minutos, virar 1,5. E eu consigo verificar como o processo é feito, de fato, operacionalmente no CIPLAG. Nós temos vídeos, inclusive, de como o usuário que não está cadastrado no CIPLAG, ele pode solicitar esse cadastro. E aí nós estamos falando especificamente do ponto focal que é gestor do CIPLAG, aquele responsável por incluir, por registrar as metas dos produtos e dos resultados no CIPLAG. O segundo passo é entrar em contato com as áreas responsáveis pelas iniciativas nas áreas finalísticas do seu órgão. São elas que, em sua grande maioria, estão com as informações que nós precisamos, nós, enquanto Estado, precisamos para realizar o monitoramento. O terceiro passo é analisar a coerência das informações e consolidar os dados, ou seja, verificar se aquelas informações elas fazem sentido. E um quarto passo é lançar as informações das metas físicas realizadas e resultados dos indicadores no CIPLAG. E aqui você pode utilizar, por exemplo, a planilha de registro de metas físicas dos produtos e resultados dos indicadores, que foi produzida como material de apoio pelo órgão central como suporte para esse monitoramento. E aí, lembrando que em dezembro foi enviado um e-mail institucional com planilhas de apoio e agora, hoje, na abertura, nós vamos enviar novamente. E a gente entende também que muitas vezes ocorre ali a mudança de ponto focal, ou então o e-mail ele pode se perder ali na nossa caixa. São várias questões. Então, é necessário disseminar essa cultura do planejamento e do monitoramento entre os diversos atores do Estado, visando a elaboração de iniciativas governamentais baseadas em evidências, prezando pela transparência e efetividade dos resultados.
é importante como gestor, como gestora pública, a gente também introjetar essa função enquanto o nosso fazer profissional. E a periodicidade do acompanhamento e a análise crítica, ela é contínua dentro das unidades de planejamento, enquanto os marcos de registro das informações, eles usualmente são quadrimestrais no CIPLAG. E qual é a metodologia? Agora sim, agora nós vamos entrar dentro da metodologia em relação ao registro dos produtos e indicadores de uma forma mais prática. Ainda não no CIPLAG, mas de uma forma mais prática. E a gente acredita que isso vai ajudar a entender um pouco a lógica, o escopo por dentro do plano plurianual para essa atividade. Então, nós temos ali no segundo retângulo, na fase tática operacional, abaixo das iniciativas, ou seja, relacionadas às iniciativas, os indicadores e os produtos, que são os elementos a serem monitorados e registrados no CIPLAG. Essa é uma função que ela é de responsabilidade da rede de planejamento, nossa e de vocês. Então, nós temos as iniciativas, eu não vou falar sobre cada elemento especificamente, e aí eu já convido vocês a acessar, para quem já acessou, acessem novamente, é um site que foi construído com muito primor e olhando para a visão do setorial, olhar os outros manuais também, o manual de elaboração, que vem falando sobre a estrutura do PPA, mas aqui a gente está tratando da questão do monitoramento. Então, vamos tentar nos deter ali nos indicadores de iniciativa e nos produtos. Caso você tenha alguma pergunta que seja mais específica sobre a estrutura, fique à vontade para fazer essa pergunta no chat. Ou então depois entrar em contato com o ponto focal ou a ponto focal aqui da CEPLAG para assuntos relacionados ao plano plurianual. Então, os indicadores de iniciativa são medidas que visam mensurar os resultados da implementação das iniciativas. Dessa forma, esses indicadores eles vão sinalizar quais são os benefícios para o público-alvo decorrentes das entregas no curto e médio prazos. Ou seja, a gente está falando aí de um passo além. Na verdade, a gente já está falando desse passo além desde o PPA 2019, do PPA que foi elaborado para 2019 em diante. E nós temos também os produtos, que já é um elemento mais consolidado. Ou seja, é um elemento consolidado, na verdade, que é o bem ou serviço finalístico e de atribuição do órgão entregue à sociedade ou ao Estado e que atenda ao objetivo e ao público-alvo de uma iniciativa. Então, vejam bem, nós estamos falando de elementos que estão relacionados à iniciativa do seu órgão, que são os indicadores e os produtos. Então, para cada produto e indicador, o CIPLAG ele possui um campo também para comentários. E aí, quando nós entrarmos de fato na formação operacional do CIPLAG, vocês vão ver de uma forma mais evidente esse campo. E eu já vou adiantar. No relatório, o comentário do produto, ele tem até 1000 caracteres, será possível escrever um comentário sobre esse produto de até 1000 caracteres, e ele vai estar transparente ali, vai compor o relatório final.
Então, é importante que mesmo que o produto ele já tenha sido concluído, que você inclua algum comentário relacionado. E que se o produto ele esteja em andamento, ou tenha sido paralisado, ou não concluído, melhor ainda, ele é o campo propício para que nós tenhamos uma informação mais qualitativa sobre o porquê aquilo aconteceu em relação àquele produto. Então, esse é um campo importante para a transparência em relação à situação ou quantificação dos produtos e dos indicadores. Ele vai estar disponível tanto para produtos quanto para indicadores. Então, recomenda-se como uma boa prática que o comentário ele seja preenchido para fins de transparência no relatório final do monitoramento e, inclusive, como uma espécie de memória. Uma memória que vai sendo construída ao longo dos processos de monitoramento. Então, aqui já adiantando, adiantando um pouco a tela que vai aparecer para vocês, nós teremos ali no módulo específico de monitoramento, na home, naquela faixinha principal, uma parte de execução com o registro das metas realizadas e ele tem outro nome agora, mas ele está bem evidente. E o monitoramento dos indicadores. Então, no PPA, o monitoramento ele se dá através do acompanhamento, análise crítica e registro das metas físicas dos produtos e mensuração dos resultados dos indicadores de iniciativa. Então, a novidade já foi dada. E vocês vão perceber que é muito mais para quem realizou o monitoramento dos indicadores através das planilhas Excel, está muito melhor agora. Está muito mais fácil de manuseio no próprio CIPLAG. E também garante que o CIPLAG registre, a partir da conclusão da atividade, que aqueles dados que foram registrados ali sairão no relatório na forma como foi registrado. Então, a consolidação dos relatórios de execução do PPA para as informações registradas pelas unidades de planejamento, ela ocorre ao final de cada monitoramento, extraídas do registro do CIPLAG. Todavia, o monitoramento ele é um exercício contínuo de reflexão e necessita de coleta sistemática de informações, supervisão e observação crítica para subsidiar a tomada de decisão sobre as necessidades de mudança ante o planejado. Esses pontos de atenção eles são importantes, por isso que essa é uma formação metodológica, para que além do operacional, nós, enquanto gestores públicos, nós tenhamos a compreensão de que o dado que a gente registra ali no CIPLAG, ele faz parte de algo muito maior. Então, especificamente sobre as metas físicas ou produtos, e de acordo com a metodologia do PPA, o monitoramento dos produtos ele se dá sobre os aspectos quantitativo, que corresponde à quantidade de entregas realizadas, e qualitativo, com o fornecimento de informações que auxiliem a compreensão da realização daquela entrega. E aí uma questão em relação à metodologia anterior e a metodologia do PPA 2427. Todo produto ele é somável. Hoje você não tem um produto como, por exemplo, a entrega de um aeroporto.
você não vai mensurar o processo, você não vai, no monitoramento quadrimestral, incluir ali, eu entreguei 0,4 no primeiro quadrimestre, 0,4 no segundo quadrimestre e 0,2 no último quadrimestre. Aí entreguei tudo. Não. No monitoramento quadrimestral, a entrega, por exemplo, de um aeroporto, se ela foi realizada em um ano, em um exercício, ela vai ser incluída ao final como um. Por isso que o campo comentário é importante. Porque no primeiro quadrimestre, você não vai ter entregue o aeroporto completo. Então, você pode incluir 0 ali, colocar a situação correspondente e no comentário do produto descrever que o processo está em andamento e que ele tem previsão de entrega para tal e tal. E aí são as informações próprias do órgão e de escolha do órgão. Nós temos produtos regionalizáveis, que é a entrega de um bem ou serviço que é realizado em um determinado município. E é importante destacar que a previsão da meta é feita na região. No período de elaboração e revisão, foram previstos para os produtos regionalizáveis qual a região ou quais as regiões seriam realizadas aquelas entregas. Mas no monitoramento é indicado que essa informação ela desça um pouco, que ela seja mais desagregada, para que ela seja mais transparente, para que o cidadão, para que o próprio governo, ele saiba onde aquela entrega foi realizada, em que município. Ou ainda pode ser prevista no estado. E aí nós vamos falar sobre os produtos não regionalizáveis. A entrega de que são a entrega de um bem ou serviço realizada ao Estado como um todo e o registro da meta será realizada no Estado. Então, na hora de registrar um produto não regionalizável, vai aparecer Estado, o usuário vai clicar nessa indicação Estado e vai realizar o que foi realizado sobre aquele produto, o que foi entregue para o Estado. E ainda sobre as metas físicas, nós temos diversos atributos. Diversos não, mas temos atributos que são muito importantes de serem observados. Aqui nós temos alguns exemplos. Como, por exemplo, um evento realizado e aí é indicado olhar para a unidade de medida. Ele está sendo contabilizado como unidade. Ele é regionalizável? Sim. E aí foi imputado como região somente a região metropolitana. Ele poderia ter sido previsto para ser entregue em outras regiões? Sim. Mas nesse caso só foi escolhido a região metropolitana. Qual foi a meta prevista? 4. E qual foi a meta adequada em 2024? Houveram algumas mudanças e aí, ao invés de 4 eventos, foram planejados 6 para serem entregues naquele ano. E aí, pulando para o último exemplo, revista científica publicada. Ela também está sendo contabilizada como unidade, ou seja, cada revista ela é uma. Ele é um produto regionalizável? Não. Ele é uma entrega para o Estado. Ela pode ser uma revista científica que foi publicada em um sítio eletrônico. Então, qualquer pessoa do Estado pode acessar, ler ou realizar o download para poder
para poder saber sobre determinado assunto. A meta prevista, ela foi estipulada como 60, mas depois ela foi adequada para 20. E agora um quadro bastante importante, que é sobre a situação dos produtos. No momento do registro das metas dos produtos no CIPLAG, além do que foi informado como realizado em cada produto, também deve ser informada a situação daquele produto dentro da região, conforme a tabela a seguir. Ele pode ser um produto que foi cancelado, ele pode ser um produto que ele não foi iniciado ainda. Talvez seja um produto que foi planejado para ser entregue em 24, mas diante de alguma questão, ele só será entregue em 2025 ou 2026 e nem foi iniciado, mas o órgão planeja que ele esteja ali no seu PPA. Nós também temos o status de em andamento, o status de concluído e o status de paralisado. E cada status ele tem uma descrição. Junto com o e-mail, a comunicação que será enviada hoje de abertura, nós também vamos disponibilizar essa apresentação para que ela também sirva como insumo para o aprendizado do monitoramento. E o que acontece quando você não informa um produto, as metas de um produto? Ele vai constar no relatório como não informado. O ideal é sempre informar, mesmo que a entrega seja 0, ele seja informado como 0. Ele nunca deixe de ser informado. Então, o que não for informado, mesmo como 0, vai aparecer como não informado. E como mudança metodológica no PPA 24/27, não é mais permitido projetar metas físicas ou registrar seu monitoramento como processo. Essa é uma questão que eu já falei. Foi o exemplo do aeroporto. Eu não posso mais, no monitoramento quadrimestral, colocar 0,2, 0,5 e 0,3 se eu concluir um aeroporto. Eu vou, no período da sua entrega e na janela de monitoramento, registrar 1, que é o produto que eu entreguei, e não o processo. E aqui a gente tem o exemplo do campo comentário que eu já comentei. A gente tem aqui comentário da situação. Existe um botão específico para acessar esse campo. A gente tem, inclusive, um exemplo de um produto que é o Hospital de Oncologia Construído. Ele teve uma situação, a situação foi colocada como cancelada, e ele no comentário, é um comentário livre do porquê esse produto ele foi cancelado. E esse campo ele precisa ter até 1000 caracteres. Então, se você está escrevendo ali e de repente viu que não está mais escrevendo, é porque passou de 1000 caracteres. E aí depois é só clicar em salvar e partir para o próximo produto, ou então, finalizando o monitoramento, concluir. Então, espera-se qualidade na informação acerca do andamento dessas entregas, que deverá ser realizada através do preenchimento correto da situação do produto e do comentário acerca da execução. Aqui nós temos, inclusive, um exemplo com as informações quantitativas e qualitativas, de acordo com o seu quadrimestre. Então, aqui nós temos o primeiro quadrimestre
é um produto regionalizável para a região metropolitana e norte fluminense, foi previsto para os municípios do Rio de Janeiro e Macaé. O produto é obra realizada. No primeiro quadrimestre, em um município ele não foi iniciado, no segundo município ele está em andamento. Existe um comentário da situação que sustenta, que argumenta o porquê dessa situação. Nós também temos ali uma exemplificação de como foi o andamento no segundo quadrimestre. Então, no primeiro caso, ele continuou como não iniciado, e no segundo caso, ele continuou como não em andamento. E no terceiro quadrimestre, e aí é bastante importante para esse momento que nós estamos passando, é que, por exemplo, a obra realizada que foi prevista para a região metropolitana no município, ele continuou em andamento, ou melhor, ele passou para não em andamento na sua situação, mas ele foi concluído no norte fluminense, no município de Macaé. E ali tem um comentário sobre a sua situação. E nós temos os indicadores de iniciativas, que no monitoramento, as medidas dos indicadores, elas visam mensurar os resultados da implementação das iniciativas. Então, elas verificam se uma iniciativa a qual ou elas verificam a iniciativa a qual o indicador está vinculado, a denominação do indicador, a fórmula de cálculo, a unidade de medida, a periodicidade da informação, a linha de base e a meta para 2024. Esses são campos importantes de serem observados. E aqui a gente tem um exemplo de uma iniciativa de desenvolvimento de setores associados à economia verde. Nós temos um indicador, que é o número de empresas que aderiram a projetos ou iniciativas de economia verde. A unidade de medida é unidade, ou seja, eu estou contando 1, 2, 3. Qual foi o número de empresas que aderiram a projetos em 2024? E esse indicador ele tem periodicidade semestral, ou seja, eu vou incluir ali o que foi alcançado de janeiro a junho e de julho a dezembro. Eu tenho a linha de base, que foi o que foi entregue antes, e a meta para o exercício, ou seja, para 2024 foi planejado entregar 7 empresas que aderiram a projetos ou iniciativas de economia verde no estado. E aqui a gente tem um exemplo bem prático da tela do CIPLAG de como aparece. Vão aparecer todos os atributos dos indicadores, para que não reste nenhuma dúvida sobre algum campo específico, sobre a sua periodicidade, sobre a sua meta planejada e a forma como ele deve ser registrado. Então, é um indicador semestral. Então, de janeiro a junho foram entregues 5 e de julho a dezembro 3. E aí temos o campo observação ali, que ajuda de forma qualitativa a elucidar o porquê de um produto, de um indicador ter alcançado este resultado. E esse é um quadro só para a gente, quando de fato nós retornarmos agora em 2025 para o monitoramento quadrimestral, ter uma ideia de quando esses indicadores eles deverão ser registrados. Porque nós temos indicadores com periodicidade de mensal até anual ou indicadores que fogem muito à regra, como, por exemplo, bienal, que são pouquíssimos indicadores. Então, esse é um quadro que ele está no manual e ele também está aqui como um guia na apresentação. E eu não vou entrar em detalhes profundos sobre ele.
Então, para o monitoramento anual, serão registrados os indicadores de iniciativa com periodicidade mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Ou seja, quase todos os indicadores, exceto aqueles indicadores que fogem muito à regra em relação à sua periodicidade. E, por fim, vamos para os próximos passos. Eu acho que acredito que seja um dos maiores pontos de ansiedade, apesar de já estar na resolução. Mas nós temos algumas adequações aqui. Nós temos a capacitação do monitoramento, nós temos a capacitação operacional para os gestores, e aí a gente colocou aqui até 31. Aqui a gente vai seguir. A gente vai dar uns 3 minutinhos para que a equipe técnica possa realizar o login e a gente realizar um exercício prático. E aí nós vamos contar com a presença da Gisela na parte de produtos e eu vou ajudar também na parte de registro de indicadores. E a gente colocou 31 por quê? Porque quando vocês receberem o e-mail, vocês vão verificar que nós vamos oferecer mentorias. Então, essas mentorias, elas também contam como capacitação. E são capacitações mais pontuais. Não vai ser essa capacitação que a gente vai passar por registro de meta física para o produto não regionalizável, registro de meta física para o produto regionalizável, como fazer isso, como fazer aquilo. Nessas mentorias, nós recomendamos que você verifique quais são as dificuldades no monitoramento durante o próprio processo, selecione, entre em contato com o analista ou a analista responsável e fale assim, olha só, eu não estou conseguindo registrar a meta para esse indicador aqui. E aí o analista ou a analista vai verificar, vai entrar em contato e vai realizar a mentoria da melhor forma possível. Seja através do diálogo, às vezes é uma questão de o botão, não consegui localizar o botão. E aí uma conversa pode resolver isso. Ou mesmo uma transmissão via alguma plataforma do tipo Google Meet, para que esse processo ele seja feito, como a gente chama, tela a tela, para que você, ponto focal, possa verificar, olhar como sanar essa dúvida. Tanto o lançamento dos produtos, das metas físicas dos produtos relacionados ao exercício 2024, quanto os resultados alcançados pelos indicadores de iniciativas, eles têm um prazo para o setorial de até o dia 5 de fevereiro. Esse prazo ele foi estendido para os produtos, para poder se equiparar à questão dos indicadores de resultado. E aí a gente pede atenção para esses dois itens, tanto as metas físicas dos produtos, quanto os resultados dos indicadores. E, por fim, a consolidação do relatório de monitoramento até o dia 21 de fevereiro, melhor dizendo, que é o nosso prazo final para o encaminhamento. Então, todo o trabalho, inclusive a análise crítica dos analistas, eles precisam ser realizados antes para que, no dia 21 de fevereiro, o relatório ele esteja pronto para ser encaminhado à Secretaria de Fazenda. A gente termina essa primeira parte da formação. Eu vou pedir que vocês continuem na transmissão para poder passar para os aspectos operacionais do CIPLAG. E eu vou passar a fala
E eu vou dar a fala para Gisela. E vou. Olá, pessoal. É Gisela, que trabalha aqui junto com a Sueli na Coordenadoria de Planejamento. A gente vai entrar agora no CIPLAG, no passo a passo, né, do lançamento das metas realizadas de 2024, né? Mas antes eu queria até informar que no chat teve uma pergunta muito importante e que a Débora Khalili já até respondeu. Vocês podem fazer outras perguntas que a gente vai respondendo, tá, ao longo do processo aqui. Então, vamos lá. O que é importante? Primeira coisa é o acesso ao CIPLAG. Você primeiro precisa colocar o usuário, que no caso é o seu CPF mesmo, e a senha, a sua senha que você criou para entrar. O exercício é sempre o exercício com relação ao período que você está fazendo a execução, que no caso, o monitoramento é 2024. Então, a gente está colocando 24, tá? E você tem que clicar no botão login para ter o acesso. Aí vai entrar na tela inicial do CIPLAG, que é onde vai ter o menu lá em cima da barra, que vai ter a execução do planejamento, que aí vai ter os submódulos de registro de metas realizadas referente aos produtos e registro de meta de indicadores, tá? Essas duas etapas que a gente vai fazer agora no monitoramento. A primeira vai ser, a gente vai clicar em registro de metas realizadas dos produtos e vai aparecer essa tela. E aí a gente vai selecionar e informar o período, que no caso é o período do ano todo, de 2024, que é o registro de metas realizadas. Aí a gente, na unidade, aqui no caso a gente tem toda a lista, mas no caso de vocês vai ter somente a sua unidade de planejamento, que você informa, e depois aperta em confirmar para entrar após agora na tela principal do CIPLAG com relação ao monitoramento. Tá? E aqui vocês vão ver, ou já estão vendo aí no exemplo, é um produto que aqui no caso só tem um programa associado a essa unidade de planejamento. Mas pode ter outras unidades de planejamentos que tem mais de um programa associado. Aí, clicando, é na seta que está do lado ao nome do programa que você vai observar
todas as iniciativas que estão associadas a esse programa. Aqui também, no caso, a gente só tem uma, mas não tem problema, pode ter órgão que pode ter mais de uma iniciativa vinculada a um programa ou a outros programas da mesma unidade de planejamento. Então, aí a gente clica em cima do código e do nome da iniciativa para a gente poder acessar todos os produtos que estão vinculados a essas iniciativas e é onde a gente vai registrar as metas realizadas de 2024. A gente vai no produto, no caso aqui, o 3915, que a gente vai clicar em registrar as metas. Vai aparecer uma tela onde tem toda a vinculação a esse produto, ou seja, a meta prevista, que foi na elaboração ou na revisão na época do produto, a meta adequada, ela foi adequada no início agora de 24 do ano passado, né? E a gente vai registrar as metas realizadas no período e no exercício, que no caso vai ser só agora, nesse momento, né? Aí, no caso, a gente tem como melhoria na nova metodologia, né? A gente teve umas melhorias com relação ao lançamento das metas realizadas, tá? Por região. Então, no caso, a gente está vendo o que aí na tela? Região metropolitana e temos os botões de lançar meta 0 na região, que é uma nova, tá? É um novo botão. E temos também selecionar municípios metas iguais, que também é novo na nova metodologia que a gente criou agora. E a outra coisa importante é que a situação agora não é no produto, em si, em cada região que tiver, no caso, no produto regionalizável e no produto não regionalizáveis, no estado, né? Região, estado. Aí você vai informar a situação. Então, no caso aqui, como a gente está vendo o produto regionalizáveis, a gente vai, nesse primeiro momento, a gente vai registrar a meta na região metropolitana. Então, a gente clica na região metropolitana, vai ver ali embaixo, registrar metas realizadas. A gente clica também aí. Aí, em cima, a gente está vendo a meta realizada e prevista somente da região metropolitana, né? E embaixo tem todos os municípios o quê? Vinculados, que fazem parte da região metropolitana. A gente vai selecionar todos os municípios que a gente tem meta, tá? Realizada em 24. No caso, a gente vai escolher um aqui como exemplo. Aí vai aparecer, aí nesse quadro, a gente vai informar o quê? A data da realização, que foi naquele município daquela meta. Então, no caso, a gente pode botar de janeiro a dezembro de 24, tá? A data tem que ser dentro do período do monitoramento, que foi o ano de 24. Então, a gente coloca a data dentro do período de 24 e a meta realizada naquele ano, que nesse caso foi nesse ano todo, né? Aí a gente a gente clica no botão salvar. Aí vai aparecer, ó, registro salvo com sucesso. Então, tá ok, essa informação gerou e ela está fazendo parte agora do quadro lá em cima, informando na região metropolitana, realizado no período e realizado no exercício, tá ok? Aí, então, se a gente tiver mais alguma outra região para colocar, coloca-se. É importante que, na verdade, se coloque em todas as regiões, mas, né, a gente coloca na região que tem as metas, os municípios, né, que fazem parte dessa região. A gente coloca todas as metas, aí a gente vai lá no botão, lá no final, na direita, e clica em voltar. Ele vai voltar o quê? Para a tela principal, né, no caso, que está a região associada. Então, aparece, quando você bota todas as metas lá realizadas, vai aparecer a mensagem dizendo que a região está em situação incoerente em relação ao valor da sua meta realizada. É porque falta, é uma forma de chamar a atenção de vocês que precisa colocar, no caso, a gente vai dar em andamento, exemplo em andamento aqui. E se não tem mais, uma outra possibilidade é criar outra região. Se não tem outra região para colocar, a gente clica no botão voltar, que também está à direita,
e ele vai voltar para a tela principal, onde está listado todos os produtos todos os produtos da iniciativa. Aí a gente vai para o próximo produto, preencher na região metropolitana também esse produto. Aí a gente vai clicar na região metropolitana, registrar metas realizadas. Vamos fazer o procedimento de novo em todas as regiões e em todos os produtos. A gente clica, bota a data da realização da meta realizada. E aí a gente bota lá em salvar, tocando no botão de salvar. Está aparecendo aqui na tela, está aparecendo no quadro, está aparecendo a meta realizada no período e no exercício, que é importante. Aí a gente vai lá para o botão lá embaixo, voltar, se não tiver nenhum valor de meta a colocar. Vai aparecer a mesma coisa, tá vendo a mensagem vermelha ali? É importante que a gente coloque a situação do produto, tá? E como a gente, tem um detalhe que é importante, como a gente colocou ali um valor na região, nos municípios, não vai mais aparecer o botão, obviamente, de lançar meta zero na região. Por isso que não está mais conjuntando o botão. Tá? É óbvio, porque a gente colocou um valor de meta, né? Aí a gente pode agora clicar de novo no botão voltar, e aí a gente volta para a tela onde estão todos os produtos relacionados àquela iniciativa, aí a gente clica. Agora, a gente vai clicar num desses botões diferentes do que a gente está normalmente acostumado a fazer. A gente vai clicar agora no botão lançar meta zero na região. Por exemplo, teve um produto que naquela região específica não teve nenhuma execução em 24. Então, a gente vai clicar nesse botão, vai aparecer a mensagem. Região metropolitana não tem nenhuma realização de produto iniciativa. É isso, é uma forma de vocês confirmarem se realmente não tem meta zero nesta região. Aí então, a gente clica em sim. Não tem, vai aparecer a mensagem lá em cima de novo dizendo que foi gravado com sucesso essa solicitação, tá? É importante sempre verificar todas as mensagens. E aí, como a gente colocou meta, mesmo que seja zero, é meta, aparece aquela mensagem dizendo que, atenção, precisa informar a situação. Então, aí a gente vai informar a situação como não iniciado, porque a gente não teve meta nessa região. E aí, é muito importante, que a Sueli até tinha comentado anteriormente, é muito importante, gente, vocês informarem o comentário. E o comentário agora está no produto. Então, é importante vocês informarem qualquer informação, é super válido para dar transparência e vai ser colocado no relatório anual de monitoramento, no caso agora é de 24, e é muito importante que consta todas as informações de execução daquele produto durante o exercício. Principalmente produtos que não tiveram nenhuma realização, como no caso deste produto que tinha regiões e não tinha nenhum valor da meta. É importante dizer por que não iniciou. Por isso que a gente está registrando ali, está marcando, o comentário está bem do lado do nome do produto. É importante vocês fazerem os comentários. Você insere, aí coloca um comentário relacionado exatamente ao que ocorreu naquele período, porque não foi iniciado. Obviamente, como a Sueli comentou, tem 1000 caracteres, então, após isso, não vai constar mais nenhuma informação, e a gente clica. E após a descrição, a gente clica em confirmar. E confirmou com sucesso? Então, a gente só fechar que vai ficar registrado, tá? E qualquer coisa que você precisar de alterar no comentário, você vai ali agora mesmo, não precisa fechar, né? Só vai lá no lápis e altera qualquer informação necessária e depois fecha. Não tem problema algum, tá?
E a gente confirma a alteração e fecha, tá? Aí agora, como a gente acabou com esse produto, não vou fazer mais, a gente volta de novo para outra tela, que é da iniciativa, onde consta os outros produtos que a gente precisa lançar meta. Aí, então, nesse produto, a gente vai informar, ele teve metas em municípios com metas iguais. Então, não tem necessidade da gente entrar especificamente em cada município e colocar a meta. A gente facilitou, uma das melhorias que obteve agora no monitoramento, no CEPLAG, é exatamente essa. A gente seleciona os municípios com metas iguais, aí a gente coloca, vai estar aparecendo o quadro para vocês, com todos os municípios relacionados a essa região. A gente seleciona todos os municípios que têm metas iguais e a gente vai colocar a data e a meta relacionada a esses municípios que foram selecionados aqui. A data e a meta realizada. Aí a gente salva, vai aparecer, sempre aparece mensagem, tá, gente? De meta realizada, gravada com sucesso, tá? Então tá ok. Aí que aparece novamente de novo a mensagem dizendo que a gente precisa informar a situação do produto na região específica. Aí a gente coloca a informação concluído, foi concluído perfeitamente esse produto, então não tendo mais como informar em outra região, a gente vai de novo e no botão voltar. E vamos para o outro produto para lançar metas. Isso. Outro produto com a região metropolitana novamente, mas pode ser outra região, tá? Agora a gente vai lançar 0 nessa região, porque não teve nenhuma meta realizada nesse período. Tem de novo a informação que vocês têm que sempre informar assim, sim ou se não, se é só para a mente confirmar. Se não tem meta zerada ou não naquela região. Aí vai aparecer a mensagem dizendo que foi gravado com sucesso, ou seja, nessa região não tem mais, a meta está zerada. A gente tem que informar sempre a situação no mesmo momento depois que a gente lança a meta. A gente pode ser paralisado como exemplo. E aí, nesse caso, a meta nesse produto não teve realização na região metropolitana, mas a gente agora viu que tinha meta numa outra região. Então, o que a gente vai fazer? Embaixo tem registrar metas realizadas em outras regiões. A gente clica no botão mais, e aí vai aparecer ali seleção de regiões para a gente registrar. Claro que a metropolitana não aparece porque ela já consta, né? São as outras regiões. A gente vai, como por exemplo, Norte Fluminense, a gente vai registrar no Norte Fluminense e teve uma meta realizada em 2024. A gente vai selecionar agora os municípios que tiveram meta específica nesta região do Norte Fluminense. A gente vai em São Fidélis, que foi uma da região, um dos municípios, aí a gente vai registrar a meta botando a data da realização e a meta relacionada a esse município dentro daquela região do Norte Fluminense. Aí a gente clica no botão salvar, apareceu a mensagem de salvo com sucesso, aí é só fechar. O procedimento, se a gente vê, é sempre o mesmo, né? Sempre a gente faz o mesmo procedimento. E atenção de novo, tá vendo que agora está aparecendo na tela a região Norte Fluminense, certo? E vai constar agora, a gente tem que colocar a situação do produto, que no caso a gente vai botar em andamento, tá? Não tem problema botar em andamento. Se tivesse uma outra região com outro município que tivesse meta realizada nesse período, a gente colocaria de novo lá, registrar meta realizada nas outras regiões, tá? E assim por diante, se tivesse em todas as regiões, poderia abrir e colocar em todas as regiões. Acabando o procedimento, a gente vai em voltar, e aí vai aparecer a listagem de novo de todos os produtos. E se a gente finalizou todos os produtos,
Aí a gente vai clicar no botão voltar. Ele vai aparecer, a tela principal, onde consta o programa ou os programas, se tivessem mais de um. Aí o que a gente faz? Finalizou, ou seja, preencheu todos os produtos regionalizáveis, não regionalizáveis, em todas as iniciativas. Aí é importantíssimo, gente, que não esqueçam de concluir a atividade, tá? É importante para a gente aqui, como órgão central, de visualizar e de fazer análise e ajuda de vocês com relação ao monitoramento. Então, vocês têm que apertar o botão de concluir. Concluiu? Está, isso é até bom, que está aparecendo uma mensagem aqui, o quê? Que algum dos produtos está com situação não informada. Então, viu? É importante. E ele informa qual é especificamente o produto, a iniciativa que está com meta, ou seja, com a situação do produto não informada, tá? Aí, o que tem que fazer? Volta lá, clica na seta do programa, clica na iniciativa. Nesse caso, a iniciativa ela é única, então é mais fácil de visualizar. E a gente vai visualizar o programa. O programa, no caso, é 0331. Tá vendo? Tá não informada. Situação não informada é porque, nesse caso, a gente não... No caso, não foi até preenchido. Sem querer, a gente até passou por esse produto. E é até uma forma importante de vocês analisarem, que às vezes pode ocorrer, de vocês esquecerem de um produto no meio de tantos outros. Por isso que é importante essa informação, ver todas as informações. Aí a gente agora vai clicar na região Estado, que a gente vai informar, que a gente não tinha informado anteriormente, registrar metas realizadas no Estado, o mesmo procedimento, colocar a data da realização, nesse caso, desse produto não generalizável, a meta, e clicar no botão salvar, apareceu o registro, começa sucesso, aí é só botar no botão fechar, vai aparecer lá em cima a meta no período e no exercício também, tá? A meta que foi. Aí aparece exatamente de novo a mensagem dizendo o alerta que precisa colocar a situação do produto desta região, que no caso é região Estado. Aí a gente coloca em andamento, perfeitamente. Aí a gente volta no botão voltar, clica. Como a gente já fez todos os produtos, a gente aperta de novo no botão voltar lá à direita. E agora, como a gente está na tela principal, o que a gente tem que fazer de novo é concluir, gente. Sempre concluir. Depois de qualquer alteração, conclui. Agora apareceu perfeitamente. Concluída com sucesso. Então, já está concluída essa etapa de vocês de lançamento das metas realizadas. Perfeitamente. Pode ocorrer, por alguma razão, até o período de fechamento do CIPLAG, né, do monitoramento que vai até dia 5 de fevereiro, de ocorrer, por algum motivo, alguma das metas de algum dos produtos teve que ser alterada a governança pediu, uma área finalística de vocês pediu, não tem problema. O que vocês têm que fazer? Vocês próprios podem reabrir, lá o botãozinho está sendo clicado lá, reabrir o sistema para vocês fazerem esse lançamento da meta. Ou seja, aí está aparecendo a mensagem de quê? Reaberta com sucesso. Então está reaberto para vocês. Aí vocês fazem todo o procedimento de novo. Vai dentro do programa, na iniciativa e no produto específico que tem que alterar alguma meta que tem que ser alterado. Por exemplo, nesse caso a gente entrou no produto 3915, a gente vai na região, clica na região metropolitana. Agora vocês têm duas bases aí. Tem registro meta realizado e registros anteriores. É nos registros anteriores que vocês têm que entrar, porque vocês já registraram essa meta. E tá vendo lá, o município que está registrado meta é o município que está em quê? Em verde, que está em destaque. Aí vocês entram nesse município, aí vai aparecer lá, temos o período, a data de realização, a data de registro, né? Tudo que vocês fizeram, o procedimento, a meta que vocês colocaram, e do ladinho está aparecendo, excluir e editar. Vocês podem até excluir
essa meta que vocês colocarem, colocar outra meta, não tem problema, que aí vocês vão escolher efetivamente essa meta, tá? Ou editar. No caso, a gente vai editar, porque a gente só vai alterar o valor da meta. Então, a gente vai editar, aparece de novo, tá vendo? Um quadrinho, aí vocês fazem a alteração o quê? Da meta. Não precisa da atualização, a da meta específica sim. Aí a gente clica no botão salvar. Ó, mostra exatamente mensagem dizendo registro salvo com sucesso. Aí a gente fecha esse quadrinho e vocês vão ver lá em cima que a meta alterou, ó. Meta realizada alterada, ó. Tá 250 como a gente informou. Aí, após isso, foi tudo concluído, aí vai lá sempre no botão voltar para voltar para as outras telas. Aí, para ir para a tela principal, tem que voltar mais uma vez. Mais uma. Que essa é a tela do produto. Aí, agora a gente está na tela principal, a gente só concluir e aí aparece a mensagem de concluída com sucesso. O procedimento, então, em si, gente, com relação a registro de metas realizadas dos produtos, especificamente, é esse, tá? Agora, a gente vai fazer, porque tem 2 etapas de monitoramento, né? Então, agora a gente vai fazer a execução do PPA, mas agora do registro de metas dos indicadores, tá? Aí eu vou passar para a Suelen aqui, que ela vai falar sobre isso, especificamente. Só um momentinho. Tudo bem, pessoal? Retornando aqui na parte operacional, nós vamos realizar alguns exercícios de registro de resultados alcançados por indicadores e a gente vai pegar como filtro a questão da periodicidade, que é algo que causa alguns questionamentos. Se durante o processo dada a abertura de hoje, surgir nesse momento do registro dos resultados dos indicadores, basta entrar em contato com a analista responsável pela sua unidade de planejamento. Mas aqui a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos voltar aqui para a home e, diferente do registro de metas realizadas, nós vamos no registro, registro de metas de indicadores. Aqui não tem como errar. Ou você registra metas realizadas, produtos, ou você registra metas dos indicadores. E aí a gente segue em um padrão muito semelhante nessa parte aos produtos. Nós vamos selecionar o período. Deixa eu ver. Ele vai selecionar o período para o ano inteiro. Ele vai aparecer para o ano inteiro. E vamos escolher aqui. Vamos começar com um exemplo um pouco mais tranquilo, que são os indicadores anuais e que eles compõem cerca de 60% dos indicadores do plano plurianual atualmente. Então, vamos escolher uma unidade de planejamento aqui. Pessoal, então, nós estamos ainda realizando alguns ajustes finos para abertura hoje do sistema. Usualmente, nós já percebemos que existe uma preocupação maior em relação ao registro, em primeiro lugar,
dos produtos, ou seja, das metas realizadas. E posteriormente, seguindo em sequência, o registro dos indicadores. A gente verificou aqui que será necessário um ajuste fino na questão do período. Ele precisa ser selecionado para que nós possamos selecionar a unidade de planejamento e, após clicar em selecionar, ele carregue as informações dos indicadores. Então, eu vou pedir, primeiramente, desculpas por essa questão e, no decorrer do período, vocês vão verificar, durante as mentorias, que o processo de registro dos indicadores ele é bem tranquilo de se realizar. Ele, depois que você seleciona o período, que é o período inteiro, e a sua unidade de planejamento, ele vai carregar os programas, ele vai carregar as iniciativas, e aí, a partir do apoio da base que vai junta, você vai ver ali a iniciativa X. Eu vou lá e eu tenho um indicador que é anual. Eu vou clicar nesse indicador, ele vai abrir uma outra tela com as informações do indicador. Vocês vão perceber, é muito mais fácil muito mais tranquilo e rápido do que os produtos, porque normalmente uma unidade de planejamento, a sua programação, tem uma quantidade de indicadores muito menor do que de produtos. E outras unidades de planejamento que caem no caso de não terem indicadores, como foi explicado na primeira formação. Então, após selecionar o indicador, serão carregadas as informações sobre metas, sobre a unidade medida, sobre a periodicidade, e após isso, aquele quadro que foi mostrado de acordo com a periodicidade, com o período, o valor a ser registrado e a observação. Se for um indicador anual, vai aparecer na primeira coluna, janeiro a dezembro. Vocês vão incluir o valor. Se houver alguma observação, e aí é importante até para que o órgão central entenda um pouco daquele valor, do valor que foi registrado, coloquem a observação e concluam a atividade. E aí vocês podem, caso tenham outros indicadores, e inclusive com outras periodicidades, podem dar seguimento. E aí vocês vão verificando que toda vez que um indicador for registrado, vai aparecendo um ícone verde do seu lado. Então você sabe ali já na tela que aquele indicador foi registrado. Você às vezes nem precisa da tabela de apoio, porque você já vai acompanhando. Um indicador mensal, por exemplo, ele vai aparecer na sua tela de registro 12 campos, de acordo com os meses. Um para janeiro, com o seu valor e uma observação, caso seja pertinente. Um para fevereiro, o valor a ser registrado, o campo valor para registro, e assim por diante até dezembro. E esse é um exercício que vai sendo realizado de acordo com a quantidade de indicadores de iniciativa que o seu órgão possui e a periodicidade. Se você tem indicadores com periodicidades menores, como, por exemplo, mensal, bimestral, trimestral, você vai ter um trabalhinho ali a mais para poder registrar. Agora, se você tem indicadores, como, por exemplo, você tem 2 indicadores e os 2 indicadores são anuais. Você vai entrar no primeiro indicador, ele vai estar descrito de janeiro a dezembro, vai verificar, por exemplo, pode ser um percentual de empresas que aderiram
a determinado contrato. E aí você vai colocar, eu planejei 50% das empresas que eu atendo que elas aderissem a esse tipo de contrato. Mas, em 2024, eu alcancei mais, eu alcancei 80%. Então, eu coloco ali 80% e concluo a atividade. E aí, quando eu retornar para o indicador, ele vai estar com aquele ícone, o iconezinho verde que está no manual operacional. O manual operacional, nesse sentido, ele é bem didático. Então, para essa atividade especificamente, o manual operacional ele ajuda muito. O manual operacional e as mentorias de capacitação que podem ser solicitadas diretamente com a analista. E aí sempre ter cuidado com a periodicidade, vai estar ali os campos, normalmente, e a unidade de medida. Lembrando que uma unidade de medida ela pode ser muito diferente de outra. Você pode ter um indicador que é medido em hectare, por exemplo, e um indicador que é medido em percentual. Então, cabe a você, até em contato com a área finalista, verificar se aquele cálculo foi feito de forma correta. E com isso, nós damos por encerrada essa primeira formação. Nós vamos abrir o CIPLAG para os lançamentos. Também já estamos disponíveis para possíveis mentorias de capacitação e o diálogo em qualquer momento. O diálogo, ele junto à equipe de planejamento, é sempre aberto. E para finalizar, eu vou chamar agora o superintendente da área, o Vitor, para dar as últimas palavras. Pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida mesmo, não hesite em entrar em contato, da menor dúvida que seja. Muito obrigada. Bem, gente, boa tarde daqui a pouco, né? Mas enfim, como você falou, enfim, sou o Vitor, estou como superintendente de planejamento. E é mais assim para dar uma finalização no sentido otimista e de grande expectativa que a gente tem em relação a essa atividade, porque é um dos carros-chefe que a gente tem em relação ao PPA, tanto porque, como já foi extensamente muito bem falado pela Suelen, da importância que é, e tanto também no sentido de dar transparência para a sociedade dentro das entregas e dos resultados que estão sendo atingidos. Tá? Acho que todos os esforços que nós tivemos aqui durante o ano passado, no sentido de ajuste de sistema, no sentido de ajustar a metodologia vis-à-vis ao que foi colocado também em relação à nova metodologia, ela tiveram seus custos, mas a ideia foi justamente tentar, seja simplificar em termos de sistema, e eu acho que a Gisela falou assim, deu já para dar um certo panorama. E aí, para quem estava no PPA passado, para quem fez lançamentos no PPA passado, talvez se recorde que você tinha que lançar um comentário a cada produto, enfim, a cada município, né? Você fazia um lançamento no município, você tinha lá essa funcionalidade, agora está tudo concentrado em um comentário só a cada produto, que simplifica bastante, mas ao mesmo tempo dá um grau de responsabilidade em relação ao que está sendo colocado. Outro ponto é o próprio comentário que antes não aparecia no relatório, ele vai aparecer no relatório, nos relatórios que vão tanto para transparência, para prestação do
do governador, tanto nos relatórios que estarão no site, que são os mesmos. Então, o que a gente pede é justamente qualidade de informação. Então, todas as mudanças que nós fizemos, seja de metodologia, seja também sistêmica, foi no horizonte, no norte, de qualificar mais as informações, direcionar mais os resultados e que a gente consiga dar transparência de uma maneira clara dentro de tudo que está sendo feito no governo do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, logo a gente consiga ter toda a arrumação que é necessária do sistema, os e-mails serão disparados e o sistema estará aberto para o lançamento. E acho que o papel é ativo nesse ponto também. Assim, qualquer dúvida, a gente está mais do que aberto a agora, se quiser fazer uma chamada, se quiser ficar um tempo conversando com o analista responsável, acho que a gente está mais do que aberto para qualquer dúvida. Acho que algumas dúvidas podem ser pequenas, né? Eu falo, não vou falar em relação a isso, mas algumas vezes uma dúvida pequena pode desencadear em diversas outras dúvidas ou erros no sistema ou não conseguir concluir e o que poderia ter sido resolvido bem no início, tá bom? Então, enfim, só um panorama geral, agradecer a presença de todos, assim, é claro que a capacitação online, ela tem seus ônus e bônus, né, assim, o ônus é da gente não estar presencialmente, não ter uma troca que ela é bastante rica, presencial também, seja de nós, órgão central, com vocês, órgãos setoriais, e também de vocês internamente, então é sempre bom esse compartilhamento de experiências, algumas vezes vocês conversam com outros colegas da área de outro órgão e conseguem entender um pouco mais, saber que não está sozinho nessa, enfim. Mas, ao mesmo tempo, acho que o bônus da gente estar online é conseguir acompanhar e ver que teve uma boa participação, tanto em termos de pergunta, tanto em termos de capacidade de chegar a mais pessoas esse evento. Tá? Os vídeos estarão tão logo também no canal da Rede de Planejamento. E agradecer a presença de todos e vamos fazer uma ótima atividade. Estamos juntos nessa, porque afinal estamos numa rede de planejamento. Tá? Agradecer também Suelen e equipe que conduziram de uma forma sensacional o evento de hoje, todo esse preparativo para a gente conseguir fazer a atividade. E qualquer coisa é só chamar a gente. Tá bom, gente? Uma ótima tarde e um bom trabalho para todos.